ofertar aqui na casa do Senhor, nessa obra nossa aqui. E por favor, traga aqui um castilaço. Amém, irmãos? Uma pequena correção aqui que o pastor está falando, que agora foi mudado o sistema, não está mais no assento da frente da cadeira, o diácono que passa um a um entregando o envelope. Então, com essa ratificação, quem quiser o envelope, só pedir que o Eric entregará para vocês, amém, irmãos? Eu agradeço por todas as ofertas que aqui foram depositadas e sobre o Milton está trazendo dele aí na segunda. Oremos então, irmãos, pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo que foi colocado aqui na casa do Senhor, amém? Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nos encontramos aqui diante de Ti, Pai querido, Pai amado, para Te adorar, Te exaltar, Te bendizer, Pai, Te engrandecer mais do que Tu és, Pai querido, Pai amado, e Te agradecer, Pai querido, Pai amado, por mais esse dia de trabalho, por mais esse dia de luta, por mais esse encontro aqui na Tua casa, Pai querido, Pai amado. E também, Pai, agradeço por todos os irmãos que puderam contribuir aqui na sua casa e pelos que também não puderam contribuir, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor cubra ele com o seu manto de glória sagrado, Pai querido, Pai amado. Assim, Pai, diante dessas breves palavras, em forma de oração, Pai, respeitosamente, eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus e em nome do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Obrigado. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o pastor Elias, que vai ser o ministro, o arauto do Senhor esta noite, vai nos trazer uma palavra do céu, amém? Pastor Elias da Comunhão de Adoração, né? Pastor Elinho, bênção. Irmãos, vamos orar aqui para o ministro do Senhor, para que Deus venha falar o nosso coração, amém? Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar o nosso coração, venha trazer aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos, ó Pai. A Tua palavra é doce, a Tua palavra, ela é fonte de vida, Deus. E precisamos, ó Deus, da Tua palavra, pois ela é o que nos mantém de pé, ela é a nossa esperança, a nossa força. Ó Deus, como diz na Tua palavra, fala que o Teu servo ouve. Que possamos estar atento à Tua palavra, Pai. E que o Teu servo possa se lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Que ele possa ministrar de forma poderosa ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Assim nós pedimos ao Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos dessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria nessa noite poder estar junto a vocês, estar junto de nós celebrarmos a Deus com muita alegria, nesta noite que se forma uma noite com a temperatura um pouco mais fria, mas nós temos a alegria de estarmos aqui para celebrar a Deus e glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer sobre nós e sobre cada um de nós. Amém, meus irmãos? Quero também ser grato a Deus pela vida do pastor Wellington, né?
meu amigo de muito tempo, fazia muito tempo que não nos víamos, mas hoje aprove o Senhor nós podemos nos encontrar aqui para falar um pouco de Jesus, se alegrar, ouvir os louvores e principalmente sentir a presença de Deus sobre a nossa vida e sobre os nossos corações. Amém? Quero também agradecer a Deus pela vida da igreja e do pastor, a qual eu sirvo a Deus junto com ele, o meu pastor, o pastor Wellington, que não está aqui, mas tenho estado debaixo da sua cobertura por esses dias, por esses anos, e assim temos feito a obra do Senhor com muita alegria, com muito empenho e também determinação nesses dias, e Deus tem sido glorificado. Amém? Amém? Só os varões aí, dê um glória a Deus. Pode melhorar, só os varões aí, dê um glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho uma forma peculiar de expressar aquilo que eu sinto, a minha alegria, e às vezes eu sou um pouco barulhento, mas até o final desse tempo aqui, nós vamos nos acostumar e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe os levitas que louvaram a Deus nessa noite, de forma exclusiva, de forma única. O Senhor habita no meio dos louvores. Repita comigo: Deus, melhora isso, diga: Deus habita. Mais uma vez, diga: habita no meio dos louvores. E eu tenho certeza que Deus recebeu de forma exclusiva, de forma maravilhosa, aqui o louvor que foi entoado nessa noite com grande alegria. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? O tema do culto que os irmãos escolhem para esse dia é vencendo guerras da mente, uma coisa assim, né? Como vencer as guerras da mente, está ali atrás. Guerras na mente, como vencê-las. É um tema muito profícuo, principalmente para os nossos dias, os dias atuais, onde nós estamos vivendo um período aí de muitos porquês, muitas coisas têm acontecido, e nisso que tem acontecido, a pergunta que a humanidade tem feito é: por que sobrevém? Por que está acontecendo isso? Porque parece que o controle não está mais nas nossas mãos. Há uma pesquisa que eu estava lendo por esses dias, e essa pesquisa estava afirmando, não estava comentando, não estava trazendo apenas informações, mas estava afirmando que no dia hoje, no período do ano, do mês que nós estamos, existe uma grande luta e existe uma grande falta de compreensão na cabeça de todas ou de muitas pessoas. Alguns consideram já passado, outros consideram que ainda estamos passando, depois ou diante desse período de pandemia, que nós vimos muitas coisas acontecendo, e de entre todas as guerras que nós enfrentamos, a pior guerra, ou a pior dor nesse período, foi justamente quando as pessoas que alguns de nós conhecemos, ou ouvimos falar, se perderam, ou perderam as suas vidas, por um vírus invisível. As pessoas se sentiram fracas, as pessoas se sentiram amedrontadas. Alguns de nós temos uma ideia, uma forma, e eu respeito todo o pensamento a respeito das informações que você tem sobre a pandemia que enfrentamos, mas falando no caráter
do estado físico, psíquico de todas as pessoas, houve muito medo, houve muito terror que muitas vezes as pessoas não mostraram fisicamente, mas mostraram quando enfrentaram a situação, porque é fácil muitas vezes falarmos quando não passamos, mas é difícil quando enfrentamos ou passamos por uma situação, às vezes mantermos um posicionamento. Eu não estou falando das pessoas que estiveram dentro da igreja apenas, eu estou falando de todas as pessoas que de alguma forma ou de outra forma se sentiram aí lesados, se sentiram aí perdidos, se sentiram aí de alguma forma prejudicados por isso que aconteceu. Alguém não se sentiu prejudicado aí na sua vida familiar, porque não perdeu ninguém, mas se sentiu prejudicado na sua vida financeira, porque de alguma forma foi afetado. Pastor, eu não me senti prejudicado nem na minha vida familiar, nem na minha vida financeira, mas talvez você se sentiu prejudicado ou passou por situações que a sua saúde esteve talvez em um ponto de dificuldade, e talvez você passou pela enfermidade. Dentre tantos pontos que nós podemos mencionar aqui nesta noite, nós vemos que no agregado geral, o que temos hoje, no resumo geral, é uma grande instabilidade, uma grande certeza, que não é apenas do lado de fora, está dentro das pessoas. As pessoas estão com medo, as pessoas estão travaram guerras, que talvez não estavam preparadas para travar, e agora não sabem o que fazer. É importante para nós conhecermos um fato muito importante nesses dias. As farmácias se tornou um dos negócios mais rentáveis no último ano e meio que nós estamos vivendo. Assim como também agora nos últimos dias, a gasolina, outras situações, a carne. Mas veja que a farmácia já está rompendo, e os farmacêuticos, ou os donos, os empresários, as pessoas que têm o poder aquisitivo para investir, chegou a um ponto de dizer: olha, nós precisamos de ajuda, porque os remédios que nós estamos vivendo, psicotrópicos, psiquiátricos, não estão mais dando conta do consumo da população. O que eles estavam dizendo, pastor? Eles estavam dizendo que as pessoas estavam com guerras internas, as pessoas estavam com as suas mentes vazias, com as suas mentes perdidas, e muitas delas estavam procurando um recurso em uma droga que conhecemos como droga legal, outras estavam procurando um escape, um caminho em festas, em drogas ilícitas, outras estavam procurando um alívio tirando a sua própria vida. Mas tudo isso porque existe uma guerra. Existe uma guerra. É uma conspiração ideológica. É muito além disso. É uma guerra do entendimento, é uma guerra da entrega, é uma guerra de talvez se render a Deus, talvez não. Então veja que muitas coisas nós temos passado nesses dias, muitas. Mas eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Porque em tudo que nós temos passado, a Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem, que a palavra de Deus está apta para discernir tudo o que está acontecendo com o homem, e que Deus não perdeu o controle de nada. Quantos acreditam comigo assim? Levante a mão para mim saber, por favor. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está, sim, no controle de todas as coisas. Pastor, Deus está no controle? Sim, a Bíblia mostra isso.
palavra de Deus nos mostra isso, isso é muito importante, isso é muito bom. E para abrirmos aqui um assunto, eu quero ser bem sucinto e bem rápido. O que mais chama a atenção nos dias atuais é que as clínicas psiquiátricas, os hospitais governamentais, estaduais, municipais, estão com uma grande demanda de pessoas que estão prejudicadas psicologicamente, estão perturbadas dentro da sua mente, dentro dos seus corações, e agora não conseguem mais viver uma vida tomando as atitudes mais simples que você tomou hoje. A exemplo, você para vir aqui, você tomou uma atitude, você disse, eu vou lá hoje há um culto, esse culto é para homens, ou seja, há um culto na verdade que é para Deus, e os homens estão, e as pessoas que aqui vieram para buscar a Deus, e você tomou uma atitude dizendo, eu vim aqui buscar a Deus, eu vim aqui receber de Deus, eu vim aqui procurar um pouco mais de Deus, eu vim aqui elucidar algumas questões, eu vim aqui buscar algumas coisas, e eu tenho certeza que você vai sair daqui levando isso, e Deus será glorificado, aleluia. Mas você sabia que tem muitas pessoas que queriam estar sentados nessas cadeiras hoje conosco aqui, e não puderam estar aqui, porque estão vivendo uma guerra dentro delas. Aí você pode dizer, mas ele é fraco psicologicamente, ela foi vencida psicologicamente, ela é isso ou aquilo. Escute, eu não sei qual é a interpretação que você pode ter disso, mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para a palavra, eu entendo que Deus, Ele conhece o homem, que Ele conhece todas as guerras do homem, Ele discerne tudo o que está acontecendo, e Ele diz, muitos não entendem, mas eu através do meu espírito e da minha vontade, eu vou mostrar o que realmente está acontecendo, e vou resolver esta equação para a glória do meu nome, aleluia. Repita comigo, Deus, não, melhora isso, diga Deus, mas melhora, mais, diga Deus, resolve qualquer problema, qualquer guerra, qualquer situação, Ele está no controle absoluto de todas as coisas, então Ele pode resolver, Deus pode resolver sim. As pessoas entraram numa caverna dentro delas, dentro de cada um de nós, existe uma caverna e existe um palácio. Eu vou contextualizar isso com o texto da Bíblia. Pastor Wellington, dentro de cada um de nós existe uma força e existe uma fraqueza. Eu li um livro há algum tempo atrás, e o tema, ou o título do livro era As Fraquezas de um Homem Forte. O homem, a mulher, e esse livro relatava desta situação, desta guerra da mente da pessoa. O diabo, eu estava dizendo isso por esses dias, o algoz, aquele que luta contra você, que luta contra mim, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu carro, ele quer a sua cabeça, ele quer a sua mente. Por que ele quer a minha cabeça, pastor, a minha mente? Porque ele luta contra isso, porque se ele tiver a tua mente, e ele impor uma guerra lá dentro, ele vai ter o teu casamento, ele vai ter o teu dinheiro, ele vai ter o teu trabalho, ele vai ter a tua força, ele vai ter o ar que você respira, e ele vai ter a sua vida. Mas veja que Deus, conhecendo o nosso adversário, Ele nos levanta para vencer as guerras constantes e para vivermos um tempo novo. Quem acredita nisso aí? Dê um glória a Deus. Repita comigo, Deus, que conhece o meu adversário, me levantou para vencer o meu adversário e para viver um tempo novo. Quem está comigo aqui, dê um glória a Deus. Eu sou pentecostal, por isso que eu falo, dê um glória a Deus, então não se escandaliza comigo. Olha o que diz a Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22.
Eu gostaria que você se esforçasse para me entender. Talvez a minha retórica não é boa, a minha dicção talvez não é tão boa, mas se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir me entender, e nós vamos conseguir chegar num denominador final aqui, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz o texto da Bíblia, 1 Samuel capítulo de número 22, eu tenho aqui, eu vou dar trabalho ali para o pastor não, eu vou ler aqui, a partir do versículo de número 1, olha o que diz a Bíblia, falando de guerras, falando de caverna, falando destas coisas que tem dentro de nós, que nós estamos trabalhando aqui, olha o que diz a Bíblia, então Davi se retirou dali, e escapou para a caverna de Adulão, repita comigo, Adulão, melhora, diga Adulão, e ouviram-nos seus irmãos, e toda a casa de seu pai, e desceram ali, para ter com ele, verso de número 2, por favor, leiam no 3 a Bíblia, vocês, a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado os irmãos que leram, glória a Deus. Agora vamos ler todo mundo o versículo 2. Por favor, pastor, eu vou esperar o senhor colocar ali, para lermos todo mundo o versículo 2, que ele é um ponto importante para nós aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Repita comigo, e era com ele. Diga mais uma vez, e era com ele 400 homens. Queridos, esse texto da Bíblia fala de uma guerra. Fala do quê? Fala do quê? E fala de uma guerra que um homem chamado Davi de Melech está vivendo. Segundo a Bíblia, esse homem é um homem segundo o coração de Deus. É o homem o quê? É o homem do quê? Ele é um homem segundo o coração de Deus. Pastor, por que você fica perguntando? Por que você fica me incentivando a falar? É porque a psicologia diz que tudo que você repete, você grava. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha uma aliança com Deus. Era um homem que era ungido por Deus, pastor Wellington. Mas chegou um dia da sua vida que ele está passando por uma guerra, ele está passando por uma prova, ele está passando por uma luta. E quando ele está passando por esta guerra, a Bíblia diz que ele vai fugir para uma caverna. Repita comigo, quando eu enfrento uma guerra. Mais uma vez, diga, quando eu enfrento uma guerra, a minha vida vai me dar caminhos para fugir. E a Bíblia está dizendo isso, que Davi fugiu. Versículo 1, ele se retirou. Aqui o que o escritor do texto está dizendo de uma forma mais educada, está dizendo, ele se retirou, ele se escondeu, ele foi para dentro de uma caverna. E eu quero dizer para pessoas que estão aqui nesta noite, quando nós estamos enfrentando guerras, lutas e vales da nossa vida, a nossa vida vai nos dar sugestões, e as sugestões muitas vezes não vão ser do altar, não vão ser de Deus, não vai ser do reino de Deus. Mas eu quero te dizer esta noite, que toda sugestão momentânea e falida não vai alcançar você, não vai alcançar a tua casa, e não vai ser validada sobre a sua vida, porque os caminhos errados serão quebrados. E ainda que o inimigo, as situações e as guerras digam que não, Deus olha para você nesta noite e diz, você pode, porque eu vou ser com você, e o meu nome será glorificado. Tem alguém comigo aqui que acredita nesta palavra? Aleluia. Então veja que uma situação está dando um caminho. Repita comigo, uma guerra, ela dá caminhos. Davi foi ungido por Deus para vencer gigante,
para matar leões. Oh, aleluia. Davi foi ungido por Deus para estraçalhar ursos. E nós precisamos entender isso, que até nós que somos, ou até você que é ungido por Deus, passa por estas situações. Salomão disse: olha, eu olhei debaixo da terra, eu olhei debaixo do sol, ou bem melhor, e vi que debaixo do sol, todo mundo enfrenta as mesmas coisas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esta questão do julgamento, com esta questão de apontar o dedo, de falar, mas fulano e ciclano e beltrano, porque uma vez que ele está passando por aquilo, você não sabe o caminho da sua vida, de repente você pode passar também, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós estamos buscando aqui a Deus, nós estamos nesse culto, são 9 horas agora, 10 minutos, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 3 minutos, 4, Deus, Ele está no futuro, Ele conhece o futuro, mas nós não conhecemos o futuro. E Davi não é que ele é um homem fraco, não é que ele é um homem incapaz, mas é que ele está vivendo uma guerra, e a guerra quando vem, ela quer se mostrar maior do que nós. O inimigo ele não vai nos atacar, o inimigo não vai querer nos parar naquilo que nós somos perito, muitas vezes em vencer. Vai ter dias que ele vai vir justamente naquilo que é a nossa fraqueza. Se eu sou uma pessoa meio desanimada, ele vai enfrentar o desânimo ali comigo. Se ele vai, impor o desânimo na minha vida. Se eu sou uma pessoa, que eu preciso de palavras, se eu sou uma pessoa que se prendo muito em elogios, em palavras de elogios, para mim poder tomar atitudes, ele vai tentar bloquear aquilo dali, para mim não receber estímulos bons, para mim não mudar, talvez a forma de agir, a forma de pensar, a forma de caminhar. Pastor, será que o diabo vai fazer tudo isso? Com certeza. Ele luta principalmente para expor-nos diante de Deus como pessoas fracassadas. E eu estou vendo aqui Davi passando por esta luta, e a Bíblia diz agora, no versículo 1, que os irmãos de Davi viram Davi se retirando, os que eram da casa do seu pai, viram ele se retirando, viram ele tomando uma atitude, seguindo o caminho ali na guerra, e o que eles fazem? A Bíblia diz que eles vão seguir ele também. Mas vai seguir ele para onde? Vai seguir ele para onde? Para dentro da caverna. Pastor, o que fala isso daqui? O que mostra isso daqui? Que você tem que tomar muito cuidado com a atitude que você vai tomar. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer. Peraí, pastor, não, mas a minha vida está escondida em Deus, não acontece nada, se Deus não permitir, Deus conhece tudo, escuta, mas ainda assim, você precisa tomar cuidado, o caminho que você vai decidir seguir. Lá dentro da tua casa tem alguém que se espelha em você. Lá onde você trabalha, tem alguém que não fala talvez com você, mas observa você. Aonde você passa, tem alguém que talvez você nem conhece, mas ele está ouvindo os teus passos, e ele está percebendo quais são as tuas atitudes, aleluia. Peraí, pastor, como assim? Olha só, a Bíblia diz que a mulher que olhava, observava o profeta Eliseu, ela não tinha o contato com ele, mas a Bíblia diz que no dia que ela decidiu fazer algo para ele, antes ela disse: eu tenho observado que ele passa por este caminho, e quando ele desce por aqui, ele anda de uma forma ímpar, uma forma íntegra, uma forma reta, e ele realmente é um homem de Deus. Essa expressão aqui que eu estou falando, homem de Deus, ou seja, uma pessoa de Deus, que eu não vou me prender à questão homem aqui, porque nós temos aqui algumas irmãs também, e eu quero que elas recebam essa palavra para elas. Mas quando a Bíblia menciona essa expressão no Antigo Testamento, são apenas mencionadas
7 vezes. No Antigo Testamento inteiro, apenas 7 vezes, você vai ver essa expressão dita, homem de Deus. Porque para dizer que alguém era de Deus, tinha que realmente ter um comportamento diferente. Que para dizer que essa pessoa era do Deus, realmente tinha que ter uma diferença. Olha só, aqui pastor Wellington, o que está acontecendo? A atitude de Davi está desencadeando aqui problemas. Ele não enfrentou essa guerra aqui. Ele decidiu se retirar. Ele decidiu ir para a caverna. É uma coisa aqui que nós temos que entender. Porque ninguém é de ferro, ok? Amém? Ninguém é de ferro, ok? Amém? Mas acontece o quê? Que todo mundo foi com ele. Imagina que o pastor de vocês está aqui no altar. Imagina que esse lugar aqui é a caverna, onde os músicos ficam aqui. Imagina que o pastor decide deixar um altar. Decide ficar por trás dos bastidores. Ele decide não aparecer mais aqui. Ele decide, não é abandonar, mas deixar vocês um pouco, deixar a igreja um pouco aqui, e ficar aqui escondido, com algumas questões que ele tem que resolver particular, algumas questões que ele tem que resolver da igreja. Faço uma pergunta eu para vocês que estão aqui, vocês que são da igreja aqui, que congregam aqui, eu tenho certeza que são pessoas valentes que estão com ele, podem caminhar um pouco, mas daqui a pouco, quem está aí vai começar a falar, poxa vida, o pastor não fala mais nada aqui, não faz mais nada, já começa a querer ir para onde? Junto com ele lá, ó. Eu vou também lá. Porque uma atitude, muitas vezes, fala mais do que 1000 palavras. A filosofia já explica isso. A atitude de Davi aqui, fez com que os homens da casa do pai dele, homens guerreiros, fosse para a caverna. Ele entrou lá. Só que a caverna de Adulão aqui para Davi é um tempo também que ele está tirando um momento com Deus. Ele está tirando um momento com Deus. Ele está aqui, ele está entrando naquela caverna, mas ele não está entrando ali para ficar. Ele está entrando para tirar um momento com Deus. E quando ele entra lá, e os irmãos dele vão até ele, a Bíblia diz que não para de ir pessoas, porque vai os irmãos dele, e depois vai mais 400 homens. Versículo 2. E foram os irmãos deles, e depois foram a ele todos os homens que se achavam apertados, endividados, homens de espíritos desgostosos, pessoas quebradas. E quando Davi viu chegar aquele povo até ele, ele começou a recobrar o que ele realmente era, e ele começou a novamente tomar a posição, o governo, a liderança daquela situação, para que aquela situação não colocasse coisas piores. Aleluia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a guerra chega para quem é branco, para quem é preto, para quem é rico, para quem é pobre. Irmãos, a guerra chega para todo mundo, para quem conhece, para quem não conhece. A questão não é o que chegou, mas é a atitude que nós vamos tomar agora diante desta guerra. Aleluia. A questão é tomar a atitude certa, aleluia, para vencer as batalhas que não estão do lado de fora, mas que estão dentro da nossa mente, aleluia, que está dentro de nós. Se você decidir fazer do jeito, aleluia, que Deus já tem colocado no seu coração, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que as portas de Deus vai se abrir para você, aleluia. Levante a mão, levanta. Talvez você tenha passado por frustrações, portas fechadas, algumas coisas não tenham acontecido, mas eu venho hoje dizer para você, em nome do Deus que eu sirvo, esta batalha, esta guerra que tem paralisado a tua mente, que tem feito você retroceder em vez de avançar, Deus está dizendo, eu conheço essa equação, eu tenho resultado para ela, e hoje eu te trouxe aqui para te dar força, e para dizer que você vai vencer,
dizer que você vai romper e que você vai comigo, aleluia, chegar do outro lado. Quem acredita aí, dê um glória a Deus, aleluia. Entre o versículo 1 e o versículo 2 desse texto, existe um encontro de Davi com ele mesmo. E você precisa se encontrar com você. Tem uma música que o Thales Roberto cantava, né? Faz muito tempo que eu não ouço ele, mas lá atrás ele cantava e a pergunta era: quem é você? Quem é você? Quem é você hoje? Eu sou apenas, pastor, um rapaz que veio aqui. Eu sou apenas um homem que senta aqui. Não. Você precisa saber que em Deus você é mais, não só para esta igreja, mas para este bairro, para esta cidade, aleluia, para este estado e para este país. Deus conta com você, aleluia. Você sabia que Deus quer muito mais com você e através de você? Poxa, não, eu só quero ficar aqui, este bairro. Não, esta cidade, não, é muito mais. Davi, ele recobra quem ele é, e quando ele recobra quem ele é, ele olha para aqueles homens, repita comigo: apertados. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Apertados. Diga, endividados. Diga, de espírito desgostosos. Ele está olhando para homens depressivos, homens quebrados financeiramente, sem dinheiro, homens sem condição nenhuma, com a sua dignidade no lixo, homens que eram apertados, que não podia sair de casa, que o vizinho estava batendo na porta falando: ô, você não vai me pagar não? Ô, você não vai me acertar aquele dinheiro que você pegou comigo não? Ou você não vai colocar em ordem aquela situação lá não? Homens apertados, desgostosos, homens com sentimento de morte, homens que estavam prontos para morrer. Davi vai olhar para eles e vai dizer: vocês estão assim, mas vocês não são assim. Hoje eu vou levantar vocês